Nono dia. Satanás seguiu os passos de Jesus. Um que, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Você e eu sabemos o que é resistir a um momento de tentação, ou a uma hora de tentação, ou mesmo a um dia de tentação. Mas 40 dias? Foi isso que Jesus enfrentou. Foi levado pelo Espírito ao deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Imaginamos a tentação no deserto como 3 acontecimentos isolados, dispersos em um período de 40 dias. Deveria ter sido assim. Na realidade, o tempo de provação de Jesus foi contínuo, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Satanás grudou em Jesus como se fosse uma sombra e recusou-se a deixá-lo. A cada passo, sussurrando nos ouvidos de Jesus. A cada curva do caminho, semeando dúvida. Jesus foi impactado pelo diabo? Ao que parece, sim. Lucas não diz que Satanás procurou tentar Jesus. A passagem é clara. Foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado. Ele foi provado. Tentado a mudar de lado? Tentado a ir para casa? Tentado a estabelecer um reino na terra? Não sei, mas sei que ele foi tentado. Uma guerra foi travada em seu íntimo. Uma tensão o atormentava do lado de fora. Como Jesus, nós somos tentados. Como Jesus, somos acusados. Mas ao contrário de Jesus, desistimos, paramos, nós nos sentamos. Como nosso coração pode ter a resistência que Jesus teve, tendo o mesmo foco que Jesus teve, o gozo que lhe estava proposto? Confira, está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele ergueu os olhos além do horizonte e viu a mesa. Concentrou-se na festa, e o que ele viu lhe deu força para concluir sua missão e concluí-la ainda com mais força. Tal momento nos espera. Em uma hora que não terá fim, descansaremos. Rodeados por santos, e no seio do próprio Jesus, o trabalho estará consumado. A colheita final terá sido feita. Estaremos assentados e Cristo iniciará a ceia com as mesmas palavras encontradas em Mateus capítulo 25, versículo 30. Bem está, bom e fiel servo. 10º dia. Óculos bifocais e binóculos. Achamos o Messias. João, capítulo 1, versículo 41. Para João e André não era suficiente ouvir João Batista. A maioria teria se contentado em servir à sombra do evangelista mais famoso do mundo. Poderia haver um professor melhor? Somente um. E quando o viram, João e André deixaram João Batista e seguiram Jesus. Perguntaram logo onde Jesus morava. Uma pergunta muito ousada. Eles não pediram que Jesus lhes desse um minuto, ou uma opinião, ou uma mensagem, ou um milagre. Perguntaram seu endereço. Queriam passar tempo com ele. Queriam conhecê-lo. Queriam saber o que os havia feito mudar de ideia, levado seus corações a queimar e suas almas a desejar. Queriam estudar seus olhos e seguir seus passos. Queriam vê-lo. Queriam saber o que o fazia sorrir e se alguma vez tinha se sentido cansado. E, sobretudo, queriam saber: Jesus poderia ser quem João disse que ele era? E se ele é, o que afinal Deus está fazendo na terra? Você não pode responder a essa pergunta conversando com o primo dele. Você precisa falar diretamente com o homem. A resposta de Jesus para os discípulos está lá em João capítulo 1, versículo 39. Vinde e vede. Ele não disse vinde e dai uma olhada, ou vinde e espiai. Ele disse vinde e vede. Tragam seus óculos bifocais e binóculos. Não há tempo para olhar pelo canto do olho ou espiar de vez em quando. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. O discípulo fixa seus olhos no Salvador. 11º dia.
todo-poderoso, não alguém superior e poderoso. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. João, capítulo 2, versículo 2. Talvez tenha sido André quem perguntou. Talvez Pedro. Poderiam ser todos aqueles que se aproximaram de Jesus. Mas aposto que em algum momento na primeira viagem de Jesus, os discípulos expressaram suas suposições, perguntando para onde Jesus os conduzia. É quando um coral de pessoas confusas irrompe. Para onde está nos levando? Isso, queremos saber. Estamos indo para o deserto? Acho que vamos para um templo. E só termina quando Jesus levanta sua mão e diz delicadamente: Estamos indo para um casamento. Por que Jesus ia ao casamento? A resposta nós encontramos no 2º versículo do capítulo 2 do Evangelho segundo João. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quando a noiva e o noivo estavam fazendo a lista de convidados, o nome de Jesus foi incluído. Jesus não foi convidado porque era uma celebridade. Ele ainda não era uma pessoa famosa. O convite não foi motivado por seus milagres. Ele ainda estava para realizá-los. Por que eles o convidaram? Imagino que tenham gostado de Jesus. Um bom negócio? Acho que sim. Acho importante que pessoas comuns de uma cidadezinha gostassem de estar com Jesus. Acho notável que o Todo-Poderoso não agisse como alguém superior e poderoso. Ele passou por grandes dores para ser tão humano quanto o menino do outro lado da rua. Não precisava estudar, mas mesmo assim foi à sinagoga. Não precisava de uma renda, mas mesmo assim trabalhou na carpintaria. Sobre seus ombros estava o desafio de redimir a criação, mas ele ainda teve tempo de andar 145 quilômetros de Jericó a Caná para ir a um casamento. Por isso as pessoas gostavam dele. 12º dia. Apenas chame de graça. Disse-me tudo quanto tenho feito. João, capítulo 4, versículo 39. Imaginemos uma mulher que poderia fazer uma lista. Eu sofro com a discriminação. Sou uma samaritana odiada pelos judeus. Sofro por ser mulher. Os homens me tratam com um ar de superioridade. E ainda por cima sou divorciada, não uma nem 2 vezes. Já quase perdi a conta. Vários casamentos foram por água abaixo. E agora estou dividindo a cama com um sujeito que não vai me dar nenhuma aliança. Quando penso nisso, imagino uma mulher sentada em um banquinho, curtindo sua happy hour e levando uma vida meio louca. Voz rouca, bafo de cigarro e um vestido curto e decotado. É claro que não é o que há de melhor em Samaria. É claro que não é a mulher que você colocaria à frente da classe de senhoras no estudo bíblico de sua igreja. O que torna ainda mais surpreendente o fato de que Jesus fez exatamente isso. Ele não apenas a colocou como responsável pela classe, mas lhe deu a responsabilidade de evangelizar toda a cidade. Antes de acabar o dia, toda a cidade fica sabendo sobre o homem que declara ser Deus. A mulher conta a todos, mas não diz o óbvio. E mesmo assim, me amou. Uma chuva rápida pode endireitar o caule de uma flor. Um pequeno gesto de amor pode transformar uma vida. Quem sabe da última vez quando algo foi confiado a essa mulher, quanto mais a maior notícia da história. Ouça, você não foi salpicado de perdão. Não caíram alguns pingos de graça sobre você. Você está submerso em misericórdia. Deixe que isso transforme você. Veja se o amor de Deus não faz por você o que fez pela mulher de Samaria. Ele a encontrou cheia de lixo e a deixou cheia de graça. 13º dia. A família maluca de Cristo. E estava admirado da incredulidade deles. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Talvez você se surpreenda em saber que a família de Jesus não era tão perfeita assim. Eles não eram. Se sua família não valoriza você, tenha coragem. A de Jesus fez a mesma coisa. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Marcos, capítulo 6, versículo 4. Em um momento,
Ele era um herói. No momento seguinte, um herege. Quando seus amigos de vizinhança tentaram matá-lo, seus irmãos ficaram invisíveis. Eles achavam que o irmão era um lunático. No versículo 21 do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, nos é relatado que os parentes de Jesus foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Eles não tinham orgulho, tinham vergonha. Como Jesus suportava essa turma? Quando você e sua família têm duas prioridades diferentes, o que você faz? Jesus nos dá algumas respostas. Vale notar que ele não tentava controlar o comportamento de seus familiares, nem deixava que o comportamento deles controlasse o seu. Não exigia que eles concordassem com ele. Não se aborrecia quando eles o insultavam. Não fazia com que sua missão fosse tentar agradar a eles. Quando os irmãos de Jesus não compartilhavam as suas convicções, ele não tentava forçá-los a aceitá-las. Ele reconhecia que sua família espiritual poderia prover o que sua família física não provinha. Não deixava que a dinâmica difícil de sua família ofuscasse o chamado que tinha de Deus.